Antes de começarmos, a título de mínimo, sumaríssimo preâmbulo, gostaria de falar algumas coisas óbvias. Estamos vivendo um momento de altíssima turbulência, grande degradação em todo o mundo, e isso nos gera intensa angústia. Nada que nos surpreenda, porque tudo o que vem acontecendo está devidamente profetizado. Então, neste momento, um tema parece-me absolutamente imprescindível. Como é um tema muito longo, resolvi conversar com vocês em partes, para não haver fadiga nem da parte de vocês e nem em mim. Por isso, fui tão enfático no pedido que fiz ao cronarca in memoriam, amantíssimo irmão Marcelo, que fosse rigoroso com a cronometragem, assinalando 30 minutos. Vocês verão que, pela importância do conteúdo que temos pela frente, precisaremos de muitos minutos. Mas, também por isso, é necessário que vamos devagar, principalmente considerando as pessoas mais neófitas na Igreja de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, iniciando nossa conversa, gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Claro, ninguém vai responder. Ela será respondida ao longo da preleção. Mas peço que reflitam sobre ela. Não só hoje, mas nos dias que se seguirem. O que o discipulado da Igreja de Deus significa para vocês? Agora posso colocar na tela o tema da conversa de hoje. O discipulado na Igreja de Deus, parte 1. Então, como vocês entendem sua condição de pessoas discípulas de nosso Senhor Jesus Hamashiach? Nossa conversa daqui para frente, não sei quantas preleções faremos, serão tantas quantas forem necessárias, será construída em torno dessas questões inadiáveis e da mais alta relevância, a meu modesto ver, para nosso ingresso no reino de Deus. Ser um discípulo é algo que vai muito além de ser apenas um membro, uma pessoa integrante de uma igreja ou de uma denominação religiosa, mas está diretamente relacionada ao desenvolvimento do caráter e das virtudes do Mashiach em nós. Precisamos aprender o verdadeiro significado de ser discípulo ou discípula dele, do Divino Mestre. Uma pessoa seguidora que busca obedecer aos seus ensinamentos e a imitá-lo. Como Igreja de nosso Senhor Jesus Hamashiach, fomos chamados por ele para que nos tornássemos genuína e verdadeiramente seus discípulos e suas discípulas, vivendo conforme o exemplo e os princípios que ele nos ensinou, e mais do que isso, que ele praticou. Lembremos que ao longo da história podemos identificar muitos exemplos, numerosos exemplos, de pessoas que seguiam líderes considerados por eles próprios ou por alguém que os admirasse como autoridades de Deus. Algumas, de fato, foram. Elias e Eliseu são exemplos bíblicos de discípulos que acompanharam e aprenderam, passo a passo, com a vida exemplar de seus mestres, enquanto serviam ao Altíssimo Deus. Esse conceito
de seguir e aprender com líderes espirituais também é, e como é, aplicável à figura de nosso Senhor Jesus Hamashia. Os discípulos dele, como os apóstolos e outros seguidores que vieram, estiveram ao lado dele durante seu ministério, testemunhando seus ensinamentos, milagres e exemplo perfeito de vida. Essas pessoas buscavam obedecer-lhe e imitar seus ensinamentos e valores, assim como aqueles que citei, Elias e Eliseu, fizeram no seu respectivo tempo. Devemos recordar também o apóstolo Paulo, que foi um grande ensinador e exemplo de discípulo do Mashiach. Esse verdadeiro guerreiro da fé e da ministração da palavra de Deus dedicou grande parte de sua vida à propagação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus e também a viver de acordo com seus princípios. Na atualidade, nós constatamos que, e com muita tristeza, por sinal, que numerosíssimas pessoas, participantes de um sistema, digamos, eclesiástico ou de uma denominação religiosa, estão iludidas, acreditando que essa configuração lhes garante automaticamente que sejam verdadeiras discípulas do Mashiach. Definitivamente, não. Ser um discípulo ou discípula é algo que vai muito além das aparências exteriores ou de meras afiliações denominacionais. Caracteriza-se por um compromisso pessoal de seguir, imitar os ensinamentos, as virtudes e o caráter de nosso Senhor Jesus Hamashia em todos os aspectos da vida. Ser discípulo ou discípula envolve um relacionamento íntimo com o Mashiach e uma busca constante para alinhar nossas vidas com seus ensinamentos e seus valores. Isso requer fé, dedicação, humildade, submissão e disposição para aprender e crescer espiritualmente. A verdadeira essência, por assim dizer, do estado de um discípulo reside na transformação interna e no nivelamento dele com o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Hamashia. A essa altura, ocorre ser oportuno recorrer ao hebraico para analisarmos uma palavrinha, a palavra talmid, que significa discípulo. Poderíamos também utilizar o grego matitis, com um significado muito parecido, mas que não contém a mesma profundidade. Então, fiquemos com a palavra hebraica talmid. Esse vocábulo era usado para especificar alguém que tinha o desejo de igualar-se, isto é, galgar degraus e elevar-se ao nível de seu mestre, aprendendo com ele. Então, na cultura judaica, os talmidim eram discípulos que aprendiam com seus mestres. Os rabinim, até os 13 anos, os meninos ficavam sob avaliação para ser verificado se possuíam ou não vocação para tornarem-se futuramente Rav ou Rab. Se não se confirmasse tal qualidade, eles eram, então,
direcionados para outra profissão. Geralmente, escolhia-se a profissão do pai daquela pessoa. Esses meninos, aqueles que manifestavam vocação para tal, ficavam literalmente, a expressão usada era essa que eu vou dizer agora, aos pés dos seus mestres, porque os atendiam em tudo o que fosse necessário. Tudo. Devemos ressaltar, porém, que os fariseus produziram um sistema que segregava as pessoas e acabavam colocando-se como seres superiores. Estabeleceram uma hierarquia baseada na hipocrisia, não vivendo, como deveria ser, a essência de ser de um verdadeiro discípulo, para virem a tornar-se um genuíno Rav, ou Rab. Só para lembrar, nós sabemos que em Atos 22:3, o apóstolo Paulo menciona o fato de ter sido formado aos pés de seu mestre Gamaliel. Agora, atenção. Em hebraico, observe que nós estamos aqui falando sobre discipulado. Em hebraico, existe uma palavra que designa o professor, aquele que leciona, que simplesmente professa e repassa informações. E a palavra para isso é moré. A palavra mestre, ou rab, vai muito além, porque estabelece um relacionamento especial entre o Rav e o Talmid, uma vivência profunda que abrange amor, obediência, serviço e imitação. Então, o maior de todos os mestres, impossível de ser igualado, nosso Senhor Jesus Hamashiach, demonstrou um padrão surpreendente ao escolher seus discípulos. Surpreendente para a época, não para nós. Em contraste com a abordagem dos fariseus, que frequentemente, estou sendo educado com os fariseus, menosprezavam aqueles que não mostravam potencial para tornarem-se mestres. O Mashiach viu o valor em todas as pessoas, inclusive naqueles que eram considerados desprezados ou subvalorizados ou menos dignos, tais como cobradores de impostos e pescadores. E os escolheu para ensinar-lhes a excelência da glória do reino de Deus. E aí começou o verdadeiro discipulado. Essa atitude do Senhor Jesus gerou, desde o princípio, enorme inveja e animosidade. Alguém está com o microfone aberto. Poderia deixar, por favor? Repetindo, essa atitude do Senhor Jesus gerou, então, uma enorme, acendrada inveja e animosidade por parte dos chamados doutores da lei. Ao dizer, em Mateus 4,19, farei pescadores de homens, nosso Senhor Jesus estava chamando seus primeiros discípulos, Simão, Pedro e André, para segui-lo e tornarem-se pescadores de pessoas, ou seja, para compartilhar as boas novas do reino de Deus com as pessoas, levando-as a conhecerem de verdade
ao Altíssimo Deus. Essa atitude do Senhor Jesus reflete a graça e o amor de Deus, mostrando que o chamado para ser discípulo não está limitado aos que... Ei, Sete. Eu pediria a quem está com o microfone aberto a gentileza de fechá-lo, porque isso corta a nossa conversa. Obrigado. Então, essa atitude do Senhor Jesus, refletindo, como disse, a graça e o amor de Deus, mostrando, então, que o chamado para ser verdadeiro discípulo não deve ser limitado, muito pelo contrário, àquelas pessoas que são consideradas mundanamente importantes ou talentosas, conforme padrões humanos. Ele, Senhor Jesus, abraça a todos, independentemente do seu passado, e oferece uma oportunidade para que todos se tornem parte do seu reino e participarem da missão de ministrar a mensagem do Evangelho. Desse modo, o Mashiach revelou-se desde o princípio como um líder espiritual da mais alta magnitude. Os verdadeiros crentes são pessoas seguidoras e discípulas de nosso Senhor Jesus HaMashiach. Originalmente, essas pessoas eram denominadas os do caminho, ou aqueles do caminho. Há várias passagens que eu vou comentar aqui ao longo da conversa. Pois o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher, conforme o que semeamos. A caminhada no e com nosso Senhor Jesus anunciava o estilo de vida daquela gente. Estou falando dos crentes. Assim como manifesta o nosso estilo de vida. Lembrando que o Divino Mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Aqui, acho interessante e conveniente lermos uma pequena passagem que está em Atos 24, versos 13 a 16. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo falando. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Vou recordar também algumas outras pequenas passagens contidas em Atos a respeito dessa questão. Dos seguidores, das pessoas seguidoras de nosso Senhor Jesus. Atos 9, 2. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 18, 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Este verso refere-se a Apolo, fervoroso no espírito, emérito pregador da palavra. Atos 18, 26. Ele, Apolo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila
tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Atos 19, 9. Visto que alguns deles mostravam-se empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 22, 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Atos 24, 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, como podemos ver, na defesa de Paulo, na narrativa de Atos, essa era uma das maneiras que o autor de Atos gostava de utilizar quando se referia à Igreja de Deus, fundada, como sabemos, por nosso Senhor Jesus Hamashia, para seu Pai, nosso Pai Celestial. Esse nome encaixa-se perfeitamente ao pensamento de que pertencer ao povo de Deus significa trilhar o caminho estreito que conduz à vida eterna, como citado lá em Mateus 7. Implica também em dirigir os pés pelo caminho da paz, como é citado em Lucas, e é, acima de tudo, crer continuamente no Machia, que é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, seguindo-o e obedecendo-lhe total e incondicionalmente. Reparemos que nosso Senhor Jesus, e por conseguinte, nós, sua igreja, é e será sempre o caminho, jamais apenas mais um entre tantos caminhos. Jamais nos esqueçamos das palavras que o próprio Altíssimo Deus ordenou que Moisés transmitisse ao seu povo. Essa passagem esplendorosa em Deuteronômio 5, 32, 33. Por isso, tende o cuidado de fazer tudo como Iá, vosso Deus, ordenou a vós. Não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andai sempre pelo caminho que Iá, vosso Deus, vos ordenou, para que tenhais vida. Tudo vá bem convosco, e vossos dias se prolonguem na terra, da qual tomareis posse. Isso valeu para o povo escolhido da época e valerá eternamente para nós, como povo de Deus. Então, continuando a falar das pessoas crentes como nós, elas são discípulas. Nós somos discípulos e discípulas, porque fizemos firmemente a escolha de seguir e imitar os ensinamentos e o exemplo de vida do Divino Mestre. Nosso Senhor Jesus é nosso líder espiritual, o centro inamovível da nossa fé. Ele é o modelo perfeito a ser seguido. E é nele que encontramos a verdadeira direção e propósito para nossas vidas. Existe uma passagem que quero lembrar aqui agora, consignada em Gálatas 4:19, porque ela reforça a ideia de que o objetivo do discipulado é que o Machia seja formado em nós. A passagem ensina que, diz Paulo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que o Mashiach seja formado em vós. Isso significa que, ao seguirmos rigorosamente o Senhor Jesus, buscando aprender com ele e viver de acordo com seus ensinamentos, nossa vida é transformada, à medida que seu caráter e sua natureza são desenvolvidos em nós. O discipulado em Jesus HaMashiach é um processo contínuo de crescimento espiritual, pelo qual somos moldadas e moldados à sua imagem, por intermédio de nossa comunhão com ele e da aplicação dos princípios bíblicos em nossa vida diária. Como seguidores, então, amados irmãos e amadas irmãs, seguidores e seguidoras fiéis do Mashiach, temos o chamado e a responsabilidade de compartilhar seu amor e levar as pessoas a conhecerem a mensagem do Evangelho do Reino. Podemos assumir diferentes papéis, sim, no exercício dessa missão sublime, seja como pastores, evangelistas, missionários ou em outras funções. Mas o objetivo principal é sempre levar a essência e o caráter do Mashiach em tudo o que fazemos e que viermos a fazer. O exemplo que damos e a maneira como vivemos nossas vidas tem um impacto significativo nas pessoas ao nosso redor. Então, ao vivermos como verdadeiros discípulos e verdadeiras discípulas de nosso Senhor Jesus HaMashiach, mostramos o poder transformador do Evangelho e incentivamos outras pessoas a seguir esse caminho de fé e discipulado. Porém, somente nosso Senhor Jesus HaMashiach é e será o Mestre. Os discípulos e as discípulas pertencem a ele, somente a ele. Amados irmãos e amadas irmãs, considero fundamental apresentar-lhes agora, ou pelo menos começar a apresentar-lhes agora, o que não é, repito, o que não é o verdadeiro discipulado. Irmão Eduardo. Oi, irmão. 2 minutos para o final. Muito bem. Então, vamos encerrar esse bloco fazendo alguns comentários, introduzindo essa fala, esse bloco, que é a descrição das características do que não é o discipulado verdadeiro. Ou seja, discipulado não é moldar pessoas a dogmas e regulamentos denominacionais. O ato de capacitar vidas para que entrem em processos metodológicos de crescimento da igreja não é implantar usos e costumes próprios da comunidade local, não é mover pessoas para estudos bíblicos ou chamados teológicos meramente como conhecimento. Não é formar lideranças para trabalhos específicos de uma denominação, não é implantar uniformidade às pessoas crentes com base em ideias e interpretações individuais no tocante ao evangelho, não é promover estratégias de evangelismo calcadas na personalidade, não é instituir tarefas e processos organizacionais dentro de uma denominação, não é subjugar pessoas a desejos e vontades da liderança, trazendo-as para si, não é intimidar e manipular vidas, sujeitando-as a uma obediência cega aos líderes, não é controlar e dominar o modo de vida de pessoas convertidas, não é o gerenciamento da comunidade crente visando a suprir
todas as necessidades dela. Isso não é discipulado. Aí, nesse ponto, e aqui encerro a fala por hoje, vocês certamente formularão uma pergunta: que características deve ter uma pessoa discípula genuína de nosso Senhor Jesus Hamashia? Com essa pergunta, dou por encerrado este bloco. Amém. Amém.